paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos no capítulo 3 do Evangelho segundo João, na primeira parte da literatura joanina, ou seja, na teologia do Logos. E hoje é a conversa de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado com Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel, conhecia as coisas do sensível, porque era mestre em Israel, tinha um bom conhecimento das coisas do sensível, mas não conhecia as coisas do transcendente, não conhecia as coisas do transcendente. Por isso, a filosofia presente na literatura do Santo Evangelho é a filosofia do eu, a essência para nascer de novo, nascer do alto, nascer no Espírito do Senhor nosso Deus e ter vida nova em Deus. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo começa argumentando para Nicodemos e está argumentando para todos nós, falando para todos nós nascer do alto. E fala do vento. E esta metáfora do vento sopra onde quer. E nós vemos o seu ruído, mas não sabemos de onde ele veio, nem para onde ele vai. Nesta metáfora, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a lógica é o Espírito do Senhor nosso Deus, que vem e nos renova. E nós temos vida nova no Espírito do Senhor nosso Deus. Que todos nós nascemos do Espírito Santo, no santo batismo,
e temos que estar recebendo o batismo no Espírito Santo, ser renovado, estar com os 7 dons do Espírito do Senhor nosso Deus. Que no santo batismo nós somos ungidos com o santo óleo do crisma, ungido em nossa mente, em nosso peito. E o mesmo óleo, o mesmo santo óleo, é o que usa nos santos altares quando é consagrado. E o mesmo santo óleo que todos são ungidos no santo batismo, quem recebe o sacramento da ordem presbiterato recebe nas mãos. E quem recebe o episcopado recebe na cabeça. É o mesmo óleo, o óleo do crisma. Por isso todos nós nascemos do Espírito Santo. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo falando para Nicodemos da força do Espírito Santo, para nascer no Espírito Santo, nascer em Deus e ter vida nova em Deus. Nicodemos não entendeu. Como é que isso pode acontecer? E vemos a conversa de nosso Senhor Jesus Cristo com Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel, tinha um bom desempenho, um conhecimento das coisas do sensível, mas não conhecia as coisas do inteligível, não conhecia as coisas do transcendente, de Deus o Todo-Poderoso. Por isso que Jesus argumenta para ele nascer do alto. E todos nós temos que nascer do alto, que estar na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Que todos nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Jesus fala de Nicodemos, que Nicodemos tinha o conhecimento das coisas de Israel, porque era mestre em Israel. Quando fala das coisas da terra, das coisas do sensível, o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta para Nicodemos: como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Jesus argumentando falar das coisas do céu, filosoficamente falando, falar das coisas do transcendente, das coisas do inteligível. Por isso, temos que ter o conhecimento das coisas do transcendente, do inteligível, metafisicamente falando, ter o conhecimento de todas as coisas que estão para além da física. Por isso temos que nascer de novo, estar na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. E quem desceu do céu? O Deus Salvador que se fez humano. E Jesus, nesta metáfora, nesta perícope, argumenta o Filho do Homem. Quando bem sabemos, quando encontramos esses substantivos, o Filho do Homem, Jesus argumentando a sua humanidade e a sua divindade. O Filho do Homem, que é um homem só com toda a humanidade. Um homem só, Deus, o Salvador, o Criador de todas as coisas, o Salvador que se fez humano, o Logos, o Verbo eterno, ele que desceu do céu. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo fala para Nicodemos lá da antiga aliança, do Antigo Testamento. E aqui nós já vemos antiga com a nova aliança, que no Antigo Testamento, como está no Pentateuco, Moisés mandou levantar uma serpente de bronze, para que todos os que olhassem para aquela serpente de bronze fossem curados. As pessoas que eram atacadas pela serpente venenosa que apareceu,
que olhasse para aquela serpente de bronze que Moisés mandou levantar no deserto, ficava curado. E bem sabemos que a haste da serpente de bronze existe lá até hoje no Egito. O Globo Repórter foi lá por volta de 2017 e mostrou a haste da serpente de bronze que Moisés mandou levantar. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, para todos nós sermos curados, temos que olhar para a Santa Cruz, adorar o nosso Senhor Jesus Cristo com toda a sabedoria, com toda a força e com todo o entendimento. Que assim o Filho do Homem é levantado, o Filho do Homem é levantado, o Filho do Homem só desceu do céu e subiu aos céus, e é glorificado, e todos nós somos glorificados nele. Quem crê tem a vida eterna, que a vida eterna começa aqui, agora. A vida eterna é estar em Deus. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estejamos juntos, em comunidade, em unidade, em fraternidade, formando novas amizades, para que em tudo Deus seja glorificado. E quem crê tem a vida eterna. Que todos os seres humanos, em todos os meandros da sociedade, em todo o cosmo do universo, creiam e tenham fé, que na força do Espírito do Senhor nosso Deus, todo o cosmo, todo o universo, todo o mundo, toda a sociedade é renovada na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Que a sociologia presente na literatura do Santo Evangelho de hoje é para todos nós nascer de novo na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Por isso vemos a lógica da filosofia do eu, para cada um de nós, para cada ser humano, em todos os meandros da sociedade, estar na força do Espírito do Senhor nosso Deus e conhecer as coisas do transcendente e buscar verdadeiramente a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, para que todos estejam na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes prazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia.
porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Sejamos renovados na força do Espírito do Senhor nosso Deus e vejamos novas todas as coisas e estejamos rezando uns pelos outros.